estamos aqui reunidos, mais uma vez, com os nossos professores entrevistados de hoje, para a comemoração dos 25 anos do curso de Filosofia da Universidade Federal do Mato Grosso. Uma satisfação enorme receber professor Aristides, professor Alessio. Bom, gostaria de conversar um pouco e saber como foi assim, a chegada de vocês no curso de Filosofia, como vocês encontraram os colegas, os professores, as turmas. O senhor pode falar um pouquinho para a gente, professor Aristides? Claro. O meu contato com o curso de Filosofia se deu entre 98 até o presente. Quando eu retornei para Cuiabá, assumi aulas como professor substituto já dentro do ICHS. Havia um departamento. E, em seguida, estive presente também nesse período de constituição, de criação do curso, processo de aprovação dos documentos que eram necessários, né, para a criação do curso. E havia um quadro de professores bastante diversificados, né, e inclusive alguns efetivos do quadro efetivo em processo de formação, fazendo doutorado. E a formação inicial desse grupo de professores ainda estava voltado para atividades dentro do campus da universidade, atendendo os diversos cursos e com um vínculo forte com o Instituto de Educação, por conta do programa do mestrado e do doutorado. Então eu fui me iniciando assim, né, dentro do curso de Filosofia, do Departamento de Filosofia, dentro da UFMT, e observando esse processo de criação do curso de Filosofia nesse movimento, né? E o perfil foi se alterando ao longo do tempo, até a constituição de um quadro mais consistente de professores com as especialidades. O senhor recorda que ano mais ou menos que o senhor chegou? 98. Sim. 98 a 2000, depois 2004 a 2006, 2007 a 2009 e até o presente colaborando com o Prof. Filo, né? Uhum. As primeiras disciplinas que o senhor trabalhou? Então, nesse primeiro momento em que não havia o curso de Filosofia, o departamento ele atendia o campus inteiro. Então, na física, na saúde, na administração, no curso de Direito, eu assumi diversas disciplinas de Filosofia da Ciência, de Filosofia do Direito, Teoria das Ciências Humanas. Iniciação à Filosofia. Era uma panorâmica bacana, né? A gente tinha que ter disposição para poder atender aquilo que vinha, porque quando você fala de Filosofia da Ciência, uma coisa é estar na física, outra coisa é na agronomia, né? Então a abordagem dentro de cada curso exigia dos professores essa capacidade de diálogo. O desafio é grande para atender cursos e contextos diferentes e uma dedicação enorme. É um desafio, mas também o professor ele cresce muito com isso, né? Eu acredito que eu tenha crescido muito nesse período, por conta desses desafios. Porque você encontra os profissionais especialistas nos diversos campos das ciências da natureza, ciências humanas, né? E o diálogo com eles acabou sendo muito interessante, é formador para a gente. Não era só com os alunos, mas com os profissionais dos departamentos. Sim, sim. E os alunos também desafiam a gente, né? Porque você preparar uma aula de filosofia, filosofia da ciência na física, os alunos são questionadores, né? Eles gostam, e depois você vai lá para o direito, e aí você tem que estudar muito, né? Também se dedicar muito. Eu tenho uma curiosidade, você sabia qual curso era o mais provocativo no sentido negativo? Era o curso de contabilidade. Porque eles perguntavam, faziam uma afirmação: nós somos um curso de exatas, por que nós temos que estudar filosofia? Sim. Faziam essa pergunta, né? E era interessante, porque assim como eles eram instigantes e provocadores, eu acho que eles oportunizavam que nós também fizéssemos alguma coisa para mexer com eles. E eu aplicava alguns testes em que eles
acabavam chegando a conclusões de que eles não sabiam nem onde é que estavam, porque eles se diziam da área de um curso de exatas e não conseguiam enxergar que estavam dentro das ciências sociais aplicadas. Né? Então, assim, para quem é egresso do ensino médio e entrava num curso desse e se dava de frente com um professor de filosofia, os questionamentos deles era interessante e oportunizava se fazer filosofia a partir das angústias e das dúvidas que eles tinham em relação à própria escolha de curso, de formação que estavam iniciando. Isso, é verdade. Professor Alessio, o senhor pode contar para a gente um pouquinho como foi a sua chegada no departamento, no curso de filosofia e mais ou menos que ano que isso aconteceu? Mais ou menos não, dia 20 de maio de 2011. Precisamente. Né? Cheguei para trabalhar como efetivo do departamento de filosofia, então já existia um departamento funcionando, né? E com 2 cursos, bacharelado e licenciatura. Na verdade, quando eu entrei, nem sabia, né? Eu fui identificando, fui aprendendo isso ali dentro, né? Então, eu cheguei em 2011, o concurso foi em 2010, atrasou um pouquinho para a gente ser chamado. E eu considero assim que foi um período bem interessante do ponto de vista do desenvolvimento, né, social, da educação no Brasil. 2010 era o final do segundo mandato do governo Lula, né? E, por exemplo, pelo que eu me lembro, em 2008 e 2009 foram contratados muitos professores novos para as universidades federais, e inclusive a Federal do Mato Grosso também passou por isso. Então houve um aumento de concursos e tudo mais, né? Então eu entrei ali na rebarba, já nesse final, né, dessa onda, 2010. Sim. E quando o senhor chegou, qual foi o clima, assim, com os colegas professores, as primeiras disciplinas que o senhor trabalhou? Como o senhor se sentiu chegando aqui? Olha, para ser bem sincero, o clima era um clima um pouco tenso, né? Porque a gente estava, quer dizer, a partir daquele momento eu era parte do departamento, mas o departamento estava num processo de instaurar ou de buscar instaurar um mestrado. E era, assim, algumas coisas eram bastante exigentes, né, quanto a isso. E isso só aconteceu 2 anos depois, em 2013, né, ou 14, por aí. Sim. Mas, de qualquer forma, eu penso nesse sentido, né, das exigências, também o fato do departamento ter crescido em número de professores, né? Mas as primeiras impressões foram muito boas, né? O meu chefe de departamento logo me convidou para tomar um chopp, né, junto com outros colegas, e, né, conheci mais de perto a professora Cristina, que eu já tinha conhecido no concurso, o professor Roberto, e eu me enturmei muito, já tinha decidido, né, mudar, comprar uma casa aqui em Cuiabá, e a partir daí, de 2011 para cá, virei cuiabano mesmo. Né? Que bom. A gente fica feliz. E sobre as disciplinas, né? Sim, eu trabalhei, claro, entrei na cadeira, né, de filosofia e educação, mas a primeira disciplina que eu trabalhei aqui no departamento, que a gente normalmente lembra, né, não esquece, né, conheci a primeira turma e tal, foi a disciplina de pesquisa, acho que era monografia 1, se não me engano, na época, que chamava... Monografia 1 mesmo, né? Então foi a primeira disciplina, teve um semestre que eu só trabalhei essa disciplina porque estava encaixando ainda, né, a carga horária, e enfim, foi uma experiência muito, muito positiva. Essa tensão de buscar um número suficiente de professores, doutores que atendessem à graduação e que atendessem ao mestrado, né? E os professores tendo que levar todas essas disciplinas. Isso tudo sempre deixa um clima tenso, né? Porque as exigências são grandes do MEC e o sonho também é grande de abrir o departamento, abrir o mestrado. Eu lembro porque eu também esperei bom tempo isso acontecer e eu tive que fazer o meu mestrado interdisciplinar porque ainda esse processo estava acontecendo e eu fiz lá no ECO.
né? E aí fiquei feliz também que, apesar de eu ter terminado, o curso conseguiu realizar o mestrado, né? E depois mais umas linhas de pesquisa e, assim, o senhor trabalha mais atualmente na graduação ou no mestrado? Sempre trabalhei muito na graduação, né? Principalmente até 2015, a gente tinha uma demanda muito maior do que, principalmente na licenciatura, né? Uma demanda muito maior do que o número de professores aptos para trabalhar com aquilo. Então a gente tinha assim cargas horárias muito grandes, né? Tanto eu quanto o professor Rodrigo, a professora Cristina, que lidava com essa área, né? Então eu sempre trabalhei muito na graduação com as disciplinas de formação de professores, né? Uhum. Que é a disciplina pela qual eu entrei, né? Já Filosofia e Educação já indica isso. E sempre foi o que eu quis fazer mesmo, né? Orientar, discutir, formar novos professores, que eu considero um dos grandes gargalos, né, do país. Se a gente fala que o maior problema do país é a educação, dentro da educação, para mim, o maior problema é a formação de professores, né? Porque se a educação sempre está em crise, como dizia o Darcy Ribeiro, né, como projeto nacional de crise, né? Se a educação sempre está em crise, se as escolas têm dificuldade, não têm investimento suficiente, etc., a maior vítima é o professor, porque ele foi aluno daquela escola. Que agora ele tem que formar. E agora ele tem que ser professor formado naquela escola que, teoricamente, é precária. E ele precisa, como eu costumo falar para meus alunos, se puxar pelos próprios cabelos para conseguir melhorar aquela situação. Então, eu acho que é um desafio que as pessoas não conseguem compreender muito bem, né? Principalmente quem se dedica mais a pesquisas teóricas e autores estrangeiros, né? Eu acho que a gente não consegue avançar na educação sem resolver esse tipo de problema, né? É uma defasagem que o professor encontra, às vezes até formado, e aí ele está trabalhando na escola e ele consegue aprender a sua defasagem tendo que trabalhar os livros, né, os conteúdos da escola. E a gente sempre se constrói enquanto professor, né? Porque a gente não consegue ver tudo. A história da filosofia, das ciências é enorme, né? Essa formação dos professores, o senhor continua trabalhando essa linha no mestrado e agora também no doutorado? Vai ter essa linha? Sim, com certeza, né? Para falar em dois momentos diferentes sobre isso, em 2017, o departamento trouxe para cá o mestrado profissional em filosofia, que é uma rede nacional, né? Como todos os profs, né? Os mestrados profissionais, que são em rede, o da filosofia também é uma rede, inicialmente com 16 núcleos, praticamente o Brasil todo, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, nós aqui, Sul e Sudeste. E eu, quando entrei no Profilo, depois do meu doutorado, eu já entrei como coordenador do Profilo, né? Porque eu já vinha trabalhando as licenciaturas antes, e para mim está sendo inclusive uma experiência dentro dessa perspectiva que eu falava antes, né? De lidar com os problemas, com as dificuldades, os desafios da formação do professor. O Profilo, né? O mestrado profissional em filosofia, é um desafio qualificado, né? É um desafio potencializado, né? Perante aquilo que eu falava antes. Então, eu trabalhei 4 anos na coordenação do Profilo, saí um pouco, fiquei 2 anos fora da coordenação e agora voltei novamente. Então, eu continuo intensamente trabalhando com isso. O professor Aristides sempre está colaborando com a gente, Cristina, o grupo é pequeno, mas é muito bom. E isso sempre foi paralelo ao mestrado acadêmico, né? Que você sabe que primeiro a gente instaurou o mestrado acadêmico. Depois o profissional. E depois, em 17, veio o profissional. E agora, recentemente, eu já acertei com os colegas, eu vou também colaborar no doutorado, porque é uma demanda nova agora, né? Nesse semestre a gente conseguiu abrir a primeira turma de doutorado. Sim, senhor. E
e é uma coisa que a gente pretende que cresça, assim como foram os mestrados, né, cresceram muito. Então, eu continuo, entre aspas, né, fiel à minha formação dos professores. Proposta inicial, né? Que bom. E o senhor professor Aristides também contribuindo com o mestrado na filosofia. O senhor pode falar um pouquinho sobre? Aliás, isso que tem um pouco a ver com essa identidade deste curso de filosofia na UFMT, né? Desde o início, os fundadores, os membros fundadores, né, do Departamento de Filosofia tiveram uma intuição importante de vincular o ensino da filosofia não apenas com a esfera universitária, mas em algum momento eles prestaram um serviço muito relevante para o estado de Mato Grosso, né, com sistemas educacionais, tanto do estado, do município, redes privadas. Isso aconteceu antes do surgimento, por exemplo, da licenciatura, com mobilizações que foram gigantescas, no sentido de envolver mesmo os profissionais da educação das diversas redes. E quando começa o curso de filosofia, vamos dizer assim, essa identidade dela sendo tanto para o bacharel como para o licenciado, com sensibilidade para o campo educacional, isso mexeu bastante comigo. Aliás, eu acredito que eu tenha aprendido a gostar muito mais da filosofia no momento em que eu percebi que ela tinha essa capilaridade, né? A gente se voltar um pouco para a iniciação filosófica de adolescentes, de jovens, e não apenas para qualificar profissionais com elementos de filosofia. Então isso foi muito mais encantador. Por conta disso, além de algumas disciplinas voltadas mais para a história da filosofia, eu sempre gostei de trabalhar com essas disciplinas que o professor Alessio disse aqui, né, do ensino da filosofia, com estágio supervisionado, fazendo essa relação entre a instituição de ensino superior e a instituição onde os professores de filosofia podem atuar em redes públicas e particulares. Então isso foi para mim uma coisa que eu me vi dentro, né, e sempre gostei de fazer também. Então o estágio supervisionado, o ensino de filosofia, além de trabalhar, obviamente, algumas disciplinas ligadas mais com a formação filosófica, né, mais dura, mais histórica, né, acadêmica de filosofia, que obriga o aluno a se qualificar e a entender que o ensino de filosofia não é um componente da educação quando ele vai para a sala de aula, mas é filosofia mesmo. E isso tem que nos ajudar a abrir espaços para a filosofia. Como houve dificuldade para a filosofia abrir os seus espaços dentro do ensino superior, essa necessidade também acontece dentro do currículo da escola básica. Então esses são desafios que eu vislumbrei e com os quais eu me encantei, e até agora a gente está se movendo, né? Tanto na formação da graduação como na pós-graduação com mestrado profissional, que é muito bem-vindo para o UFMT, e ela faz parte disso como protagonista mesmo de uma história no Brasil. A professora Cristina dizia que o curso de filosofia aqui se abriu, antecedeu a muitos departamentos de filosofia no Brasil, com essa intuição voltada mesmo para a educação básica, né, para as licenciaturas, sem muita resistência, como acontece em geral. Então isso foi muito positivo e é marcante para mim. E o nosso público de alunos, de discentes, os senhores podem comentar um pouco a respeito das primeiras aulas e da sequência, e como a gente vê o aluno hoje, suas necessidades, suas demandas, inclusive novas ideias e as mudanças, né, com relação aos propósitos, às vezes, o tipo de projeto que eles querem estudar, os autores que eles querem estudar. Isso, vocês observam essas transformações durante o longo do tempo? Esse é um assunto bem interessante,
Bem interessante mesmo, porque tem vários pontos aí, né? O primeiro é algo que todo mundo sabe, né? A filosofia, todo mundo que lida com educação, conhecimento, a filosofia é uma disciplina que fica, sai, então hora tem, hora não tem, hora é obrigatória, hora não é. Isso historicamente no Brasil, né? Uhum. E por várias razões, porque a filosofia é vista por alguns com certo ufanismo, que tudo vai, né? A filosofia vai resolver as questões, que você vai se tornar um sábio, e por outros como uma porcaria, que não serve para nada, que só serve para questionar as coisas. Então a filosofia nunca tem assim uma abordagem equilibrada, né? Razoável. Então isso é um problema para quem vai escolher fazer filosofia, ou quem escolheria, né, supostamente. Quer dizer, considerado isso, aí você pensa, bom, quais alunos do ensino médio farão filosofia, estarão interessados em filosofia? Se você considerar um outro aspecto para responder essa pergunta, além da questão conceitual, crítica, você pensa no quanto que o cara vai ganhar fazendo uma graduação X ou Y, né? E mais uma vez a filosofia ela apresenta algumas desvantagens. Ela vai ser preterida, né? Então tem já esses elementos. Depois tem a questão da dificuldade que se enfrenta no Brasil há muito tempo, a profissão do professor, né? Então, não é o professor de filosofia, o professor, qualquer que seja, ele não é respeitado como deveria, o salário dele é nivelado no mais baixo possível, né? Não que outras profissões não tenham valor, obviamente que tem, mas quando você considera a importância de você ter um país educado criticamente, um país formado, para comparar com outras nações, né? Você sabe, qualquer um pouco de inteligência saberia que a profissão do professor é importantíssima, se não a mais importante para garantir esse lado, né? Esse lado da qualidade de ensino, da qualidade do juízo possível, né, que a pessoa faz sobre a sociedade, sobre tudo. E então a gente tem essa dificuldade com relação à valorização do professor, e ser filósofo no Brasil, se formar em filosofia, quer dizer ser professor. Então já é um outro ponto desfavorável para quem vai fazer um Enem, um vestibular para entrar na graduação. Então, considerado isso, aí a gente tem os heróis corajosos, né, que fala, deixa comigo, vou entrar lá e vou fazer filosofia. Quando você encontra uma turma ali de 20, 25 alunos, 30 alunos, né, que você considera todas essas premissas que eu estou colocando, ainda tem uma boa parte que vem de segundas opções. Porque tentou direito, tentou não sei o quê, aí colocou lá como segunda, né, cai na filosofia. Então, tudo isso leva a gente a se deparar normalmente, isso estou falando desde 2011, né? Pensando desde 2011, com um público muito especial, assim, sui generis, né? Você encontra alguns alunos, alguns gêniozinhos perdidos ali, que não encontrou nada, né? Nada que o satisfizesse, e falou, então vou fazer filosofia, né? E realmente tem você já repara ali um filósofo, né, uma filósofa, um dom ali mesmo natural. Mas isso é bem raro, assim, né? Embora sempre apareça. Em cada semestre você vai encontrar alguns desse tipo. E uma outra boa parte, e aí eu coloco principalmente as meninas, o sexo feminino tem aumentado muito, felizmente, o número na área de filosofia. Você encontra pessoas muito preocupadas mesmo com a sociedade, com a formação, e dedicadas, né, organizadas, muito mais do que os gênios, né? Os gênios são desorganizados. As gênias são mais organizadas que os gênios. E então a gente se depara com alunos críticos por natureza, porque eles já vêm para a filosofia por conta disso,
mas com acho que aí é um ponto tem que ser bem destacado, com uma defasagem na formação, sobretudo gramática, que é importantíssimo para raciocinar bem, né, para lógica e tudo, gramática e matemática. Então, a gente tem encontra uma dificuldade, por exemplo, na produção de texto. Você vai trabalhar com pesquisas e análise, ensaios, pequenos ensaios. Às vezes tem que começar do zero, né, a trabalhar a produção de texto, porque vem de uma escola de nível muito baixo nesse sentido. Os que se destacam naquela escola, né, média, ensino médio, se destacam, quer dizer, os que estão vindo de uma escola melhor, de uma formação melhor, normalmente não caem na filosofia. É muito raro isso acontecer. Só que, por outro lado, a gente tem essa qualidade, né, dos nossos alunos serem muito críticos, serem, de um modo geral, vinculados a essa preocupação com o meio ambiente, com as questões culturais, né? Então, a gente tem esses dois lados e eu gosto muito do público, né? Na média, assim, o público que faz filosofia na UFMT. E só para concluir, né, quando a gente pensa, como você falou, uma certa evolução, como que era, como que eu noto uma evolução, né, não no sentido de ser melhor ou pior, mas transformação. Assim, como isso foi se formando, eu considero que hoje a gente tem muito mais esclarecimento. Antes parece que eu encontrava mais alunos que não sabia bem por que estava ali, eu não sabia bem o que era filosofia, ou por que tinha escolhido filosofia, né? O que é filosofia nem eu sei, nem o Deleuze sabia. Mas assim, o que isso, né? Por que isso o trouxe aqui? Tá? Hoje parece que tem mais clareza sobre isso, né? Alguns já vêm com um certo conhecimento de um ou outro autor, né? E para, né, não alongar muito mesmo, uma coisa bem pontual que eu acho que mudou bastante em relação à formação e aos interesses pela formação, graças também ao trabalho de alguns professores aqui dentro do departamento, mas também da mídia e de outros grupos fora daqui, da própria Ampof, né? É o interesse pelo pensamento local, pelo pensamento brasileiro, pelo pensamento indígena, né, as políticas que levaram à aprovação da lei 10.600 esqueci agora o resto do número, lá em 2003, depois a lei que essa era a incentiva ao ensino de cultura afro-brasileira, né, em 2003, depois em 2000, mais para frente, aí, uns 5, 6 anos depois, a questão indígena, né? Então isso eu acho que mudou bastante, felizmente, mudou para melhor, né? Hoje a gente tem muito mais procura, os alunos por conta, eles querem saber, né? Mas não tem filósofo brasileiro, o que os indígenas pensam, né? Ou então você faz um evento com a filosofia africana, né, que diz tanto para a nossa cultura, para o nosso povo, né? Antes isso era impossível, né? Então hoje a gente tem muito mais isso. Eu acho que melhoramos bastante. Essas novas epistemes, isso, né? Com certeza. Novas abordagens, pessoas chegando com conhecimento e informação e propondo novas temáticas. Não que aquele conhecimento, né, acadêmico mesmo, tradicional, que vem até de uma linearidade filosófica não seja importante, ele é importante. Mas depois dessa base que o aluno quer saber, ele quer propor assuntos que não são mais aqueles clássicos que a gente via num perfil anterior. Sim. Professor Aristides, o senhor pode comentar um pouquinho para nós também desse outro perfil dos alunos que a gente tem, de pessoas que, por exemplo, já têm uma graduação, são pessoas até mais velhas, não são alunos ali do ensino médio, porque o perfil dos nossos alunos, ele é amplo, né? Muito amplo, até mais que em alguns outros cursos que são mais um padrão. E isso também é uma riqueza que a gente precisa considerar, tanto dos nossos alunos, dos nossos professores. A filosofia é uma grande mãe, né? E pai e a família inteira ali para receber a gente. Pode falar um pouquinho, professor? Claro, só para nos situarmos, né? Indústria 4.0, geração millennium, são aqueles que estão entrando no curso de filosofia, né? Ou seja,
Nós estamos vivendo no momento em que a própria produção da filosofia pode se confundir com as produções das inteligências artificiais. Aliás, esse é um desafio que nós estamos enfrentando. E vem ser uma temática também. O que significa isso? As pessoas estão pensando menos, estão reproduzindo mais, porque a máquina faz isso. Existe um problema gravíssimo que é o da alfabetização. A alfabetização ele é um processo de humanização. Aí eu aproveito essa situação para dizer o quanto a filosofia é importante. Se nós voltamos no século IV e a gente olha para a figura de Sócrates com aquela pergunta, conhece-te a ti mesmo, a gente vai perceber que esse problema que levou alguns à morte, ainda vai levar a gente à morte agora. Porque a ampliação de uma ética utilitarista, produtivista, ela pode colocar em risco a humanidade. E a filosofia ela chama a atenção para a humanidade. Daí algumas coisas muito curiosas. Eu queria narrar um exemplo, né? Como professor de filosofia, dentro de uma rede, inclusive trabalhando a filosofia na segunda etapa do ensino fundamental e depois atuando como professor de história dos mesmos alunos, eu tive uma surpresa, uma grande surpresa. Uma aluna ligou, passou uma mensagem de WhatsApp, disse assim: professor, estou indo para a filosofia. Eu falei: não entendi. Você vai fazer filosofia no ensino médio, está concluindo o terceiro? Não, eu vou para a faculdade de filosofia. E já gerou crise aqui em casa. Minha mãe e meu pai estão perguntando por que é que eu escolhi isso. Olha que coisa interessante. O que reflete um pouco disso que a gente disse antes, e que o Alessio também refletiu, e que eu resumiria em uma palavra: a filosofia, ela de fato é uma atitude. Mas ela é uma atitude que radica na humanidade, ou seja, ela encontra uma raiz profunda no ser humano. E ela talvez seja um dos componentes curriculares mais capazes, eu não vou dizer que seja o único, porque nós temos ciências, nós temos saberes diversos, mas ela é um dos componentes mais capazes de fazer com que o ser humano se enxergue na sua integralidade. Só que no contexto em que nós vivemos, isso não é enxergado assim. E pelo tempo que se gasta tendo que ler filosofia, abrir um livro, se alfabetizar em filosofia, que é uma coisa que acontece quando a gente faz interlocução com outros autores da antiguidade, da Idade Média, da modernidade, do presente, e com gente que já está pensando desafios futurísticos, como é o caso de se pensar uma filosofia possível com inteligência artificial. Então eu acho que é uma coisa que nos desafia permanentemente, é uma coisa que exige muito tempo, e as pessoas, muito preocupadas com resultados rápidos, elas podem não enxergar uma utilidade na filosofia. Mas ela se apresenta agora como uma coisa necessária, absolutamente necessária, se nós não quisermos abrir mão da nossa humanização. E algumas pessoas conseguem perceber isso. Eu acredito que um professor de filosofia ele pode fazer a diferença na vida das pessoas, porque a filosofia ela humaniza. Aliás, a gente corre um sério risco de, se não levar a sério a filosofia, inclusive na educação básica, de fazer com que a gente se perca nesse processo de humanização e fazer com que os nossos alunos não enxerguem a sua utilidade e a sua importância para que eles possam crescer profissionalmente, crescer também usando as tecnologias e enfrentando os desafios do mundo presente, mas sem abrir mão de si mesmos. Então eu entendo que eu trabalho com diversos perfis de aprendizes e iniciantes em filosofia e graduandos em filosofia. E percebo que como a filosofia no Brasil, ela começou com os jesuítas, né? Ela começou com a Ratio Studiorum, e a filosofia ela entrava como um componente na formação básica e voltada também para a preparação de profissionais da ordem, do serviço da ordem, da própria igreja. Então ela era necessária por isso. E algumas vezes as pessoas percebem a filosofia também, em geral, né, como um componente obrigatório, que não se sabe para quê,
Hoje, quando você atua com pessoas que estão, por exemplo, se formando para a vida religiosa, e eu trabalho dentro de uma instituição que forma pessoas assim, elas olham para frente. Eu quero ser teólogo, eu quero fazer o exercício do profissional da ordem, e a filosofia ela continua ali, apresentada como algo absolutamente necessário, sine qua non, você não realizará bem a função posterior, mas é como se fosse um momento de passagem. É como se ela não estivesse presente nos momentos seguintes da sua qualificação e da sua preparação e da sua formação. E, no entanto, talvez seja isso que nós devamos resgatar. Essa radicalidade, essa atitude que a gente adquire quando se forma em filosofia, ela tem que estar presente na nossa estrutura mental, psíquica, né, profissional, porque essas coisas se estruturam também dessa forma, para que a gente não perca de vista a necessidade de se formar permanentemente, continuadamente, onde quer que a gente esteja. Não importa o lugar que você escolheu para atuar, para trabalhar, para ser um agente transformador, dentro da própria filosofia, como profissionais atuando na academia, mas não se restrinja a isso, né, como um componente que inverniza a minha vida e que em algum momento vai me dar um lustre e um brilho se eu abrir a boca e falar o nome de um filósofo, como numa redação do Enem, por exemplo. Que não seja apenas isso. Então o professor ele pode fazer a diferença. Eu acredito que nós ainda temos a dificuldade para que isso aconteça, e essa dificuldade ela aumenta com a ampliação das possibilidades nesta idade atual do capitalismo. Eu vejo dessa forma. Porque daí ela se comportaria apenas como uma cartada de autoridade, né? E não se trata disso, se trata de uma postura, né? De reflexão, de questionamento, de análise profunda. É como se fosse um grande direito da humanidade, né? De avaliar, de examinar, de não aceitar as coisas de pronto, né? Então, isso tudo faz parte da construção da nossa postura enquanto humanos, né? Nós não estamos determinados na natureza, nós temos o direito de examinar. Muito obrigada pela participação, professor Aristides, professor Alessio, uma satisfação enorme estar aqui e podendo fazer esse diálogo tão legal como parte dos 25 anos da UFMT. Grata. Muito obrigado a você. Obrigada a todos. E eu que agradeço por fazer parte deste grupo e desse momento tão importante nestes 25 anos. Todos nós, né? Estamos felizes por tudo isso. Grata a todos.